Continuando gravando aqui. Não, peraí. Eita. Volta aqui. Eita, meu computador é muito doido. Gente, não está aparecendo para mim para eu compartilhar a tela. Peraí. Deixa eu fechar. Ah, agora foi. Vamos lá, queridos. Voltando aqui. Então, a gente já falou dos dois primeiros. Aí, continuando aqui, ó, o etológico ou comportamental é preferência de casamento, acasamento não, né? Acasalamento diferente. Olha só, vou dar um exemplo com inseto, né? Como sempre. Vagalume tem... Eu lembro da música dos Mamonas Assassinas, a luz anal do vagalume. O vagalume tem uma luz no final do abdômen e essa luz, dependendo da intensidade, atrai a fêmea da espécie dele. Aí vamos supor que tem uma fêmea que ela gosta de uma luz mais forte e a outra fêmea ela gosta de uma luz mais fraca. Então isso daí é um tipo de comportamento diferente que aí ela vai escolher acasalar com aquele que tem aquele comportamento que ela acha adequado. Aves, tem aves que a cópula é simples, não precisa fazer nada demais. Tem aves que o macho faz uma dança repetaculê para a fêmea querer cruzar com ele. Então, aquele que faz uma dança, tipo, sinistra, mete um Billie Jean lá e dança o Michael Jackson, não sei se vocês lembram, tem um vídeo no YouTube mostrando isso, que é o pássaro. Eu acho que eu mostrei para vocês no primeiro ano isso. O passarinho, isso, o pássaro Michael Jackson, isso aí. Ele dança e aí a galera colocou o passinho, porque parece que ele faz um moonwalk, assim. Imagina, chega esse pássaro cheio dos Paranauê para tentar cruzar com uma fêmea que não gosta disso. Ela vai olhar e vai ter vergonha alheia, né? Então ela fala, não, você não, querido. Então esse tipo de comportamento, esse isolamento comportamental é complicado. O Flamingo... Não, então, o pássaro Michael Jackson não é o Flamingo, não. O pássaro Michael Jackson é um pretinho. O Flamingo também tem danças, assim, levanta o pescoço, depois abaixa, faz um monte de coisas, assim, diferente. É esse aqui que não tem no livro de vocês, tá? Etológico comportamental. Então, vocês olham lá. É aquele passarinho que ele faz, que ele mal prepara um cenário no meio da floresta e aí ele fica dançando. Tem um outro assim também. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Que aí ele fica dançando pra fêmea, que tem as penas tudo coloridas lá. Acho que é um assim. Eu não sei se eu consigo botar um vídeo aqui, se a imagem fica boa para vocês, mas é só para mostrar. Pássaro. A resolução aqui tá boa, vamos ver do vídeo só. Vamos pegar esse aqui que tá... Já sabe tanto sobre o ritual deste pássaro que chega a imitar cada movimento. A primeira coisa que ele faz no boneco não era esse que eu queria ver. Looping duplo. Deixa eu só ver. Não era esse não, peraí. Não é uma reportagem. Será que quando eles dão esses passinhos para trás, vejam só, parecem deslizar como Michael Jackson, que é muito engraçado. Ai, gente, eu choro de rir. Aí, imagina eu dando uma reportagem, eu começo a dançar assim, pô, e ela tá fazendo um Michael Jackson muito feio, cara. Eu ia meter um moonwalk ali maneiro. Tá, então, gente, esse é o pássaro do Michael Jackson. Você imagina, né? Uma fêmea que não gosta disso vai achar isso a coisa mais ridícula do mundo. Não, nada a ver, nossa, nada a ver. Ai, gente. Ai, Senhor. Olha só, então, comportamental. Agora, isolamento mecânico é diferenças no tamanho e na forma dos órgãos reprodutivos. Cara, o pênis de um cavalo, ele não é compatível com a vagina de um porco, tá? De uma porquinha. Então, assim, impossível, tá, amor? O pênis de um gato não tem como cruzar com um cachorro. Cadê o João Felipe aqui agora? Ó? Porque o João estava perguntando, ué, será que é possível cruzar um gato com um coelho? Não, não é possível. Para vocês terem uma ideia, o pênis de gato tem até espinho. E o do coelho é completamente diferente, aparelho reprodutor, né?
Outra coisa legal, o pênis de porco, ele é espiralado, assim, ele é enroladinho. E aí a vagina de uma porca, ela tem a entrada para ser aquilo certinho, para ser aquela espiral certinha para entrar. Tem isso no de pato também, né? Que o pênis de pato é todo esquisito. Isso é todo diferente também. Então não tem como. O gato ele é real? Não, não é real, tá, gente? Não é nada real. Então, se você não tem tamanho e órgão reprodutivo, tipo, não é tipo saca-rolha. É isso mesmo, é tipo saca-rolha, tá? Então, se você não tem o órgão reprodutivo compatível, não tem como cruzar. Você quer acreditar, mas não acredite, Juju. Não dá. Agora, o isolamento que a gente fala gamético é incompatibilidade de gametas. Ou eles não se encontram, ou eles não fecundam. Vamos supor que teve lá a cópula, só que os espermatozoides, eles não conseguem chegar até o ovócito, ou os espermatozoides, eles têm número de cromossomos muito diferentes do que o ovócito. Então, se o espermatozoide era haploide e tinha, sei lá, 23 cromossomos, o ovócito era para ter 23 também, mas se o ovócito tiver 40, você não consegue formar um indivíduo. Então, assim, ou então, teve a cópula, os espermatozoides foram liberados dentro do corpo da fêmea, mas o próprio corpo dela já reconhece aquilo como um corpo estranho e já destrói aqueles espermatozoides. Então, a gente pode falar que é um isolamento gamético, seja pela incompatibilidade, ou se eles se encontram, não conseguem fecundar, ou o gameta masculino também não é, ele é destruído. Então, agora sim, a Lívia fez uma pergunta boa, assim, cachorros de diferentes raças. As raças, gente, são subespécies. Todos os cães são da espécie Canis familiares. Agora, as raças, lembra que a gente falou que uma determinada população, por anagênese, você pode ter pequenas modificações? Então, você teve a formação de raças diferentes, né? Também por cladogênese, uma população que deu origem a outras, só que eles ainda conseguem manter fluxo gênico. Isso já caiu no Enem também. As raças, se você ainda consegue ter fluxo gênico e consegue gerar descendentes, é a mesma espécie. Então, assim, é a mesma espécie, só não é a mesma raça. Não é a mesma subespécie. Porque raça e subespécie é a mesma coisa. Então, assim, que nem ela falou, esses cachorros de diferentes raças que cruzam e geram um bichinho, pô, naturalmente, um pitbull conseguiria cruzar com um pincher? Não, porque olha o tamanho deles, completamente diferentes. Só que se você fizer um cruzamento em laboratório, você consegue produzir um zigoto viável. E aí vai que você coloca aquele zigoto em uma cadela que é barriga de aluguel, que seja de um tamanho um pouco maior. Só que, como a genética de um pitbull é para ser um cachorro muito grande, comparado com a genética de um pincher, pode ter problema na formação de órgãos, de estrutura, né, óssea. Então, claro, tamanhos diferentes pode dar BO. Só que se você pega um labrador, o labrador consegue cruzar com um golden, o labrador consegue cruzar com um dálmata. Então, se consegue cruzar e gera descendentes, os vira-lata estão aí para mostrar isso para gente. Vira-lata é o cruzamento de várias raças diferentes ao longo de sei lá quantos, vários anos. Então, eles são ainda da mesma espécie, só são de raças diferentes. Tá? É o pastor alemão rebaixado. Então, o gato rebaixado, já vi isso aqui em algum lugar também. Mas não necessariamente, pode ser um problema, tipo, da própria espécie, problema genético, ou um cruzamento que um gato era mais baixinho. E aí você tem a formação de um gato com as patinhas menores, né? Aí, olha só, agora quando a gente fala a eficiência, o isolamento reprodutivo pós-zigótico, tem cópula, forma um zigoto, só que alguma coisa acontece com esse zigoto. Vamos lá, se é um híbrido inviável, o zigoto híbrido, a gente sempre vai chamar híbrido quando você tem o cruzamento de duas espécies diferentes. Mas essas espécies, elas são, de certa forma, aparentadas. Não tem como eu cruzar um besouro com uma formiga. São espécies completamente diferentes. Mas se você estiver falando de espécies de formigas diferentes, mas digo, normalmente elas são, se forem do mesmo gênero, aí a chance de acontecer hibridização é alta. Aí, olha só, vamos supor que a tigresa cruzou com o leão. Ambos são Felis, o gênero Felis.
Então, eles têm alguma proximidade, sim. Só que aí, o que pode acontecer? Você pode formar um zigoto híbrido que não se desenvolve direito e morre. Então, a gente pode falar que o híbrido é inviável, ou a viabilidade também pode ser reduzida. Tipo, formou o híbrido, mas ele não ficou muito bom, assim, ele já morreu rapidinho, tá? Pode ter a formação do híbrido estéril, então esse é o caso quando a gente fala da mula e do burro. A mula e o burro é o cruzamento de duas espécies diferentes, mas que são aparentadas entre si porque elas são do mesmo gênero. Eu vou colocar aqui do lado, ó, mostrar para vocês. O cavalo é Equus cabalus, o nome da espécie. O jumento é Equus asinus. Então, aqui no caso, uma égua cruzou com um jumento, ou então uma jumenta cruzou com um cavalo, tá? Mesmo gênero. Desse cruzamento, você vai ter a formação de um híbrido, que é o burro ou a mula. A mula é a fêmea, o burro é o macho, em que ambos eles são estéreis, eles não conseguem produzir descendentes, mas eles vivem de boa. Então, assim, eles vivem tranquilamente, mas eles não conseguem se reproduzir, eles não têm problema de saúde nem nada. E eles não conseguem se reproduzir justamente por causa do número de cromossomos. Sei lá, eu não lembro agora de cabeça, mas se não me engano, o burro ou a mula tem 63 cromossomos. Então, na hora de formar gametas, é um número ímpar, gente. Como é que você forma gametas tendo 63? Você, né, vai formar tipo 31,5 em um lado, sabe? Não tem como. Só que eu vi uma reportagem do Globo Repórter não, uma reportagem daquele que passa domingo de manhã, Globo Rural, que mostrou um caso de uma mula aqui no Brasil que ela conseguiu se reproduzir. E aí esse é um caso tipo 1 em 1 milhão. O que aconteceu? Ela teve um problema na disjunção, né, na separação dos cromossomos para formar os gametas. E aí ela acabou formando um gameta que tinha um número de cromossomos que poderia ser compatível com o de um cavalo. E aí cruzaram ela, né, com um cavalo. Não cruzaram ela propositalmente, tá? Foi sem querer, foi uma coisa sem querer que aconteceu lá na fazenda. E aí, por um acaso, por sorte do destino, os gametas foram compatíveis em relação ao número de cromossomos e aí formou um filhotinho. Então, assim, e a chance disso acontecer, gente, é baixíssima. Então, assim, eles são estéreis, mas não é porque eles não formam gametas, eles formam, mas os gametas deles não são viáveis por causa do número de cromossomos. Se você juntar com um cavalo ou com um jumento, não vai dar certo. Então, esse é o que a gente fala. Oi? Cruzaram o quê com o cavalo? Cruzaram uma... Na verdade, não foi de propósito, não. Um cavalo foi passar uma... Não sei se foi um cavalo, foi uma égua. Isso, gente, agora que eu lembrei. Eu vou achar a reportagem para mostrar para vocês depois. Uma égua, ela foi para uma fazenda para passar uma época, tipo férias. Mas não foi férias, é alguma coisa que era boa para ela cruzar com algum cavalo de lá. Só que o burrinho do local cruzou com aquela égua e a égua teve filhote. Então, foi uma situação bem extrema. Foi alguma coisa assim, gente, eu não lembro agora. Ou foi o burro ou foi a mula. Eu sei que algum desses aqui... O burro foi mais esperto. Entendeu? É o retiro espiritual. Tá? Então, deu um híbrido. Então, se você tem a formação de um híbrido, mas ele é viável, ele é tipo, digo viável, ele é bom, assim, ele não vai morrer, mas ele é estéril, então tá. Ou então ele pode ter uma fertilidade reduzida. Tipo, ele nasceu, ele é um híbrido, ele consegue se reproduzir, mas a F1 dele não vinga muito, não. Ele produz descendentes que já morrem logo. E tem também a chamada degeneração da F2, que o híbrido é formado, produz a F1 dele, que é normal, mas essa F1, quando vai cruzar, produz F2, que são estéreis ou anormais, que eles vão morrer. E aí, um caso de híbrido estéril é o Ligron. Ligre, não é? Ligron, nunca sei falar esse nome aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Ligron. Não é Ligron, é Ligre. Isso. Eu acho que é o Ligre, isso. Esse aqui, ó. Olha o tamanho desse bicho. É muito bizarro. Que é a mistura de um leão com tigre, tá? Gente, esse bicho é muito grande. Para mim, isso é muito surreal. E aí... Nossa, eu super tenho desse. Então, olha que lindo.
É maravilhoso, só que ele na natureza não acontece, porque tem isolamento de hábitat, né? Mas em Mas, cativeiro conseguindo Bianca, formar. Ou ele é muito recessivo, né? Ou ele tem um monte de problema, sei lá. Então, o, não sei dizer se ele tem um monte de problema, eu sei que ele é estéril. Mas assim, é claro que a chance de ter problema, essas misturas é bem maior. Olha só isso, gente. É muito doido. Bianca, Oi. que nem esse negócio que você falou da égua com o jumento, enfim. Esses rolês aí que você tava falando. Se acontecer tipo uma mutação, sei lá, de alguma coisa nos genes, aí teria como, tipo, eles se reproduzirem de novo? Cara, só se tiver uma mutação e ela for favorável e aí forma gametas com número de cromossomos compatíveis, não só o número, como o DNA em si compatível, as chances são muito baixas, tá? Aí, tipo, Sim, aquele mas que nem indivíduo você se deu falou. bem e aí formou um filhote, e esse filhote ele é super mais vantajoso que os outros, todo mundo prefere cruzar com ele, aí você aumenta a frequência daquela mutação na população. Então, tipo, cara, é possível? É, mas a chance é quase Tipo, nula. é difícil. É, Mas imagina, porque você falou de um cavalo com a mula, mas imagina se cruza um jumento. Não, na verdade, a mula com um burro. E aí, vou voltar aqui, ó. depois, sei lá, 30 anos dá uma mutação e É, eles como se conseguem ter um fosse filhote. compatível esses dois aqui, né? É, tipo isso. Que nem você falou, dá Cara, número ímpar. Aí do poderia nada sim. um dos dois produz um cromossomo a menos. Aí, tipo, sei lá. Poderia sim acontecer. Só que isso não é só 30 anos, não. Você bota aí muitos milhares de anos para acontecer isso. Ah, falei qualquer número, mas tipo, um dia. Mas poderia, assim, de certa forma poderia. Tá? Mas aí o problema é que tem que acontecer a mutação nele e nela. Então, assim, a chance disso também, a mutação Quase acontecer em impossível. um indivíduo só já é muito baixa. Agora, de acontecer dois e ao mesmo tempo e eles conseguirem ainda se encontrar e cruzar, cara, é tipo altamente improvável. Mas, nossa, a gente não pode falar, né? Então, gente, Vai olha que. só, a nossa aula está acabando, então só queria fazer esse. Eu botei poucos exercícios aqui para a gente resolver, bem rapidinho, tá? Ó, a figura a seguir representa a distribuição geográfica atual de 4 espécies de um gênero de lagartos, A, B, C e D, e sua relação filogenética. Então, aqui tem uma cadeia de montanhas, está mostrando ó, A e C, um ancestral comum, B e D, outro ancestral comum. Que tipo de especiação é o mais provável de ter acontecido aqui? Simpátrica, alopátrica, parapátrica. Essa peripátrica estava no livro, mas depois vocês dão uma olhadinha, mas é bem parecida. E coespeciação. Coespeciação quer dizer que aconteceu ao mesmo tempo, tudo junto e isso aí. O que vocês marcariam? Vai, gente. Cri-cri, cri-cri. Alopátrica? Aham, tcharam, alopátrica, cadeia de montanha, gente. Isso aqui era uma população só, A e C, e B e D era outra população, outra espécie. Separou eles entre eles aqui. A e B já não eram aparentados e C e D também não. Então, por isso que A e C aqui tem um ancestral comum direto, B e D também, e aí para todas essas espécies tem um outro ancestral mais antigo. Tá? Agora aqui, ó, que eu falei que caiu no Enem. Algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si devido à grande diferença em seus tamanhos corporais. Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies, especiação. Essa especiação não ocorre devido ao quê? Oscilação genética das raças, convergência adaptativa das raças, isolamento geográfico entre as raças, seleção natural que ocorre entre as raças e manutenção do fluxo gênico entre as raças. O que vocês marcariam? Ah, é? Não sei. Alguém mais? Essa eu não sei. Com certeza, gente, é a E. Lembra que eu falei? Os cachorros, eles têm tamanhos diferentes, isso aí impede muito a reprodução. Mas ainda não são espécies diferentes, é tudo da mesma espécie, só raça diferente, porque ainda tem a manutenção do fluxo gênico entre elas. Algumas raças, grande parte das raças, assim, se é de médio, grande porte, ou as pequenas entre si, as pequenas com as médias,
ainda conseguem cruzar e geram descendentes férteis e de boa. Então, ainda tem fluxo gênico entre as raças, por isso que nós não temos espécies diferentes. Aí, ó, especiação é o processo evolutivo que, no decorrer de milhares de anos, resulta na formação de novas espécies biológicas. O processo de especiação simpátrica é diferente do processo de especiação alopátrica, pois o primeiro, simpátrica, depende da introdução ou migração de novos indivíduos para a população original. Você acha que seria essa? Não. Não. O segundo, a alopátrica, ocorre por meio de rápidas mutações genéticas seletivas em apenas alguns indivíduos da população original? A alopátrica tem mutação? Não. Não. O primeiro, claro que acontecem mutações, gente, naturalmente na população ao longo do tempo, mas a especiação não foi formada por causa de uma mutação aqui no caso da alopátrica, tá? O primeiro, a simpátrica, ocorre por meio da ação de deriva genética, característica da redução significativa na população original? Não. Não. O segundo, a alopátrica, depende da separação e isolamento por meio de uma barreira geográfica dos indivíduos da população original? Isso. Sim, tá? Alopátrica, barreira geográfica. Ok? E acho que é só mais... Opa! Tá. Analise as informações a seguir relacionadas ao mecanismo de isolamento reprodutivo. Os sapos do gênero Scaphiopus vivem em diferentes tipos de solo. 2. Existem insetos que se acasalam em diferentes horários durante a noite. 3. As fêmeas de vagalumes não respondem aos sinais de luz emitidos pelos machos de outras espécies. 4. O pólen de uma espécie de angiosperma é transferido ao estigma de outra espécie, mas os tubos polínicos não atingem os óvulos por crescerem lentamente. Com relação às informações apresentadas, assinale a alternativa correta. Em o do sapinho aqui, o mecanismo de isolamento é mecânico, o do sapo que vive em tipos de solos diferentes? Seria que tipo de isolamento aí? De habitar, né? Isso, de hábitat. Então, não, já está errado. Em 1 e 2, os mecanismos de isolamento são, respectivamente, de hábitat e de tempo, e os parceiros potenciais não se encontram. Ó, o 2. Existem insetos que se acasalam em diferentes horários durante a noite. O que vocês acham? É esse, né? É essa. Uhum. Ó, só mostrar. Em 2 e 3, os mecanismos são etológicos. Etológico é comportamental. Esse primeiro aqui não é. E o 3 é comportamental, sim. Tá? Em 3, o mecanismo é isolamento mecânico? Não, é comportamental ou etológico. Em 4, é pós-zigótico? Não, é pré-zigótico. Tá? Então, gente, façam esses exercícios aqui. Ó. Esse daqui caiu no Enem de 2018, tá? Pega o livro para fazer, que eu acho que só faltava esse daqui e mais esse aqui de baixo. Porque como a gente está passando do nosso tempo, deixa eu parar aqui.